A guerra entre os Estados Unidos e o Irã evoluiu para algo completamente diferente em Hormuz. A partir de 22 de abril de 2026, não há mais cessar-fogo lá. O Irã quebrou o cessar-fogo, disparou contra 2 navios sem aviso, afirmou tê-los apreendido e publicou as filmagens, mas os Estados Unidos não estão respondendo. Trump não está interessado em bombardeios, não está interessado na violação do cessar-fogo. Ele está esperando por algo maior, e está vindo, e está acontecendo agora. Os Estados Unidos não estão levantando o bloqueio. Está custando ao Irã 500 milhões de dólares por dia. Seu petróleo não pode sair. Seus poços estão prestes a fechar, e o terceiro porta-aviões está a apenas 3 dias de distância. O Irã está ciente disso, rompendo o cessar-fogo por pânico, alegando ter apreendido navios e indo ainda mais longe, ameaçando cortar cabos submarinos, fechar Bab el-Mandeb e colapsar a infraestrutura de internet do Golfo. A situação é muito crítica. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã evoluiu para uma fase completamente nova no Estreito de Hormuz, e estamos enfrentando a realidade de que o cessar-fogo terminou efetivamente. Os eventos escalaram às 5h47 da manhã do dia 22 de abril. De acordo com o Centro de Rastreamento Marítimo Britânico, UKMTO, uma lancha da IRGC disparou sem aviso contra um navio de carga de bandeira liberiana e propriedade grega a 15 milhas náuticas a nordeste de Omã. A ponte sofreu danos graves. 3 horas depois, 8 milhas náuticas a oeste da costa iraniana, o navio porta-contêineres Euforia, com bandeira do Panamá, foi atacado. Foi alvejado, mas conseguiu mudar de curso e escapar dos danos. Então, o MSC Francesca, enquanto aguardava para transitar para o Golfo de Omã, foi forçado a entrar em águas iranianas sob escolta naval do IRGC. A IRGC publicou imagens alegando mostrar a apreensão de 2 navios porta-contêineres, MSC Francesca e Epaminondas, e anunciou que eles foram levados para águas iranianas. Essas operações estão sendo avaliadas como um reflexo do Irã para proteger suas exportações de petróleo sob bloqueio. Apesar de Trump ter dado mais 3 a 5 dias, o Irã usou esse tempo para preparar ataques. Para entender por que Trump não está rompendo o cessar-fogo, é preciso olhar para o que o bloqueio está fazendo ao Irã. O CENTCOM anunciou que 31 navios foram ordenados a voltar, a maioria deles petroleiros. Os ICERAs apreenderam 4 petroleiros iranianos. Mais 8 petroleiros iranianos foram parados e forçados a mudar de curso. O petróleo iraniano não pode sair. O Irã está perdendo de 400 a 500 milhões de dólares por dia por causa deste bloqueio. As perdas totais estão se aproximando de 4 bilhões de dólares. Trump escreveu no Truth Social: o Irã está financeiramente colapsando. Eles querem o Estreito de Hormuz aberto imediatamente, famintos por dinheiro, perdendo 500 milhões de dólares por dia. Militares e policiais reclamando que não estão sendo pagos. E o verdadeiro golpe está se aproximando. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou: em questão de dias, o armazenamento na ilha de Kag estará cheio, e os frágeis poços de petróleo iranianos serão fechados. Isso é crítico. Quando os poços de petróleo são fechados, reabri-los pode levar meses, até anos. O bloqueio não está apenas destruindo a receita, pode destruir a própria capacidade de produção do Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, descreveu o bloqueio como um ato de guerra, mas os Estados Unidos não estão levantando o bloqueio, e o Irã não tem poder para levantá-lo. Trump não precisa de bombardeio. A cada dia que passa, o poder de negociação do Irã se desgasta, e o poder militar dos Estados Unidos cresce. O momento da extensão do cessar-fogo de 3 a 5 dias de Trump coincide com a data de chegada do USS Bush. O USS Gerald R. Ford e o USS Abraham Lincoln já estão na área do CENTCOM. O USS George R.W. Bush está contornando o Cabo da Boa Esperança para evitar a ameaça Houthi em Bab el-Mandeb e chegará ao Golfo dentro de 3 dias. De acordo com dados de rastreamento de voos de fonte aberta, está atualmente posicionado perto das costas da Tanzânia ou do Quênia. Quando esses 3 grupos de ataque de porta-aviões se reunirem, uma rara concentração de poder dos Estados Unidos estará completa. Os chefes do Estado-Maior Conjunto estabeleceram uma estrutura de bloqueio para Hormuz. A linha de bloqueio se estende da costa sul de Omã até a fronteira entre o Irã e o Paquistão. O plano vai além da interdição marítima. Inclui uma arquitetura de defesa antimísseis totalmente integrada, e o reforço não é apenas no mar, continua no ar e em terra. Força Aérea. Mais de 150 caças estão sendo enviados para a região, incluindo F-22, Raptor, F-35 Lightning, F-18 Super Hornet e F-16 Fighting Falcon.
O envio não parou, mesmo enquanto as conversas em Islamabad continuam. Bombardeio. Os bombardeiros estratégicos B-1 Lancer e B-52 Stratofortress estão em treinamento intensivo na RAF Fairford, na Inglaterra. Se as negociações falharem, eles provavelmente lançarão ataques de segunda rodada contra o Irã. Operações especiais. Mais 3 aeronaves de ataque AC-130 Jet e Ghost Rider estão sendo enviadas para a Arábia Saudita, totalizando 6 na região. Elas chegarão dentro de 48 a 72 horas. Eles estão planejados para participar da segunda fase da Operação Fúria Épica. Forças terrestres. Uma brigada da 28ª Divisão Aerotransportada foi destacada. A força total pode chegar a 10.000 soldados. Apesar de o programa ter sido oficialmente cancelado, o envio de tanques leves M10 Booker está sendo discutido. Há sinais de que algumas unidades já começaram o transporte aéreo. Logística. Aeronaves de transporte C-17, Globemaster e C-130. Hércules estão em implantação contínua, transportando pessoal, munição, veículos blindados e material logístico. O objetivo de Washington é claro: estabelecer uma zona militar fortificada no Golfo Ocidental, uma fortaleza onde 3 grupos de ataque de porta-aviões e navios de escolta possam operar em um ambiente protegido. O analista resumiu: a extensão do cessar-fogo não é desescalada, é a blindagem frontal. O IRGC está cometendo um erro de cálculo sério agora. O exército está totalmente carregado. O 3º porta-aviões chegando ao Golfo em 3 dias está levando a tensão ao seu auge. Especialistas estão definindo isso como o ponto crítico de limiar da guerra. Esses desenvolvimentos estão mudando fundamentalmente tanto os equilíbrios militares quanto geoestratégicos. É certo que o Irã não ficou inativo durante o período de cessar-fogo. Restaurou rampas de lançamento de mísseis e UAVs a uma velocidade recorde em túneis subterrâneos. Imagens publicadas pelo Centro de Mensagens da Guerra do Irã mostram longos túneis subterrâneos. Mísseis e UAVs kamikaze estão sendo produzidos e armazenados. O Irã colocou um míssil balístico Khorramshahr 4 com alcance de 2.000 km na Praça da Revolução de Teherã, uma plataforma usada em ataques reais contra Israel. Ogiva pesada. A mensagem não é codificada. De acordo com a CBS News, relatórios de inteligência do Pentágono mostram que 50% dos estoques de mísseis do Irã, 60% de suas forças navais e a maior parte de sua força aérea permanecem operacionais, apesar das alegações do EU de grande sucesso, como a Operação Epic Fury. Mas o maior problema do Irã não é sua capacidade militar. É que ninguém sabe quem está tomando decisões internamente. A IRGC age separadamente. A Marinha age separadamente. O presidente do parlamento faz declarações diferentes. Devido ao plano de defesa em mosaico, não está claro quem comanda as forças distribuídas. O Irã nunca aceitou oficialmente a extensão do cessar-fogo, mas também nunca disse abertamente que estava rompendo. Há uma equação do lado dos Estados Unidos também. De acordo com a análise do CSS, em mais de 7 semanas de guerra, os EUA consumiram 45% de seus mísseis de precisão e metade de seus Patriots. Mas a superioridade logística dos Descent-Sans-Ibais é clara. Eles podem reabastecer sua munição. E uma alegação muito mais controversa também surgiu do lado dos Mistral. O ex-analista da CIA Larry Johnson, em seu programa no YouTube Judging Freedom, fez essa afirmação. Durante uma reunião de emergência na Casa Branca, Trump supostamente solicitou os códigos nucleares, mas o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, teria dito não. Não há confirmação oficial dessa alegação, e provavelmente nunca haverá. Mas o mero surgimento de tal alegação mostra o quão perigoso é o limiar que esta guerra atingiu. Se a opção nuclear está sendo discutida, a mesa mudou para um lugar muito diferente. A estrutura fragmentada do regime, a equação de munição dos Estados Unidos e o debate sobre o limiar nuclear, esses 3 fatores tornam as próximas 72 horas extremamente críticas. O Irã está militarmente enfraquecido, mas ainda detém o pavio da economia global. Pelo menos, é o que afirma. Fontes iranianas traçaram um cenário de escalada coordenada que colapsaria simultaneamente o fornecimento mundial de petróleo, a internet do Golfo e a conexão Europa-Ásia. Vamos examiná-los um por um. Primeira ameaça: o oleoduto Yanbu. Se este oleoduto que transporta petróleo saudita para o Mar Vermelho for atingido por mísseis iranianos, a rota alternativa da Arábia Saudita que contorna Hormuz seria fechada. Segunda ameaça: Fujairah, um dos maiores centros de abastecimento de combustível do mundo nos Emirados Árabes Unidos, dentro do alcance dos mísseis do Irã e já foi alvo antes. Terceira ameaça: Bab el-Mandeb. Quando Hormuz fecha, a única rota alternativa restante é este estreito.
O aliado do Irã, os Houthis, controlam-no. Se o Irã ativar os Houthis, os dois principais pontos de estrangulamento marítimo do mundo se fechariam simultaneamente. Quarta ameaça: cabos submarinos. Aproximadamente 7 sistemas principais de cabos passando pelo Estreito de Hormuz transportam mais de 97% de todo o tráfego de internet do Golfo. Fontes iranianas publicaram um mapa detalhado destes e os descreveram como extremamente vulneráveis. Drones iranianos já atacaram centros de dados no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Se os três acontecerem simultaneamente, 1/4 do suprimento de energia mundial desapareceria instantaneamente. A Arábia Saudita não teria rota alternativa, e os estados do Golfo mergulhariam na escuridão digital. A infraestrutura de nuvem, os sistemas financeiros e as comunicações colapsariam. Mas agora vamos fazer a verdadeira pergunta. O Irã pode fazer isso? Resposta curta: muito difícil. A Marinha dos Estados Unidos está atualmente posicionada no Golfo com 3 grupos de ataque de porta-aviões. Equipes subaquáticas estão em serviço ativo com capacidade de proteção de cabos e infraestrutura. Os Houthis podem ameaçar Bab el-Mandeb, mas os Estados Unidos já estão gerenciando esse risco desviando em torno desse estreito. Oleoduto Yanbu e Fujairah. Estes estão dentro do alcance dos mísseis do Irã, mas tal ataque mostraria que o Irã oficialmente rompeu o cessar-fogo e declarou guerra direta à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. Isso uniria completamente a coalizão contra o Irã, e o Irã não está em posição de suportar isso. As cartas do Irã são uma verdadeira alavanca? Sim, em teoria, mas o custo de usar cada uma é maior do que a própria carta, e os Estados Unidos estão se preparando precisamente para dissuadir o Irã de jogar qualquer uma dessas cartas. A verdadeira questão é esta: um regime agindo em pânico é sóbrio o suficiente para calcular o custo? A crise de Hormuz não está atingindo apenas o Irã, está atingindo o mundo inteiro. 20% do comércio global de petróleo passa por este estreito. O tráfego comercial quase parou. O Brent ultrapassou $100. As companhias de seguros declararam o estreito uma zona de risco. Os prêmios multiplicaram-se. Os custos de frete aumentaram até 200%. Os ataques a navios com bandeira grega e liberiana, a apreensão do MSC Francisca com bandeira do Panamá, atraíram países terceiros para a crise. Este não é mais um conflito bilateral entre os Estados Unidos e o Irã. China e Índia, os 2 países mais dependentes do petróleo iraniano, estão buscando rotas alternativas. As importações de GNL da Europa estão aumentando. A pressão inflacionária global está aumentando. No dia 22 de abril, planejadores militares de mais de 30 países se reuniram em Londres para planejar uma missão multinacional para proteger Hormuz. E as ações de apreensão de navios do Irã são projetadas precisamente para aumentar essa pressão global. Ele quer que as seguradoras fechem o estreito, que os custos de frete explodam e que a economia mundial pressione os Estados Unidos a suspender o bloqueio. Mas até agora não está funcionando. Os Estados Unidos não estão recuando. As próximas 72 horas podem ser o ponto de virada desta guerra. Quando o USS Bush chegar ao Golfo, os Estados Unidos completarão sua concentração total de poder com 3 grupos de ataque de porta-aviões. As conversações em Islamabad estão suspensas. A visita de Vance ao Paquistão foi adiada. O Irã anunciou que os negociadores não compareceriam, mas depois recuou. Quem está negociando ainda não está claro. Trump disse à CNN que não há pressão de tempo. Ele afirmou que quer que o Irã entregue seu urânio enriquecido. 3 cenários estão na mesa. Primeiro, o Irã se senta à mesa de negociações com uma proposta unificada. O bloqueio é levantado. Esta é a última saída do Irã. Segundo, o Irã não apresenta uma proposta ou o IRGC continua com provocações. Trump lança a segunda fase da Operação Fúria Épica com 3 porta-aviões, mais de 150 caças e reabastecimento completo de munição. Terceiro, o status quo continua. O bloqueio persiste. A economia do Irã colapsa um pouco mais a cada dia. Poços fechados. Este é o cenário preferido de Trump, porque o tempo está a seu favor. E cada movimento de pânico do Irã, apreendendo navios, abrindo fogo, exibições de mísseis, não está melhorando a situação. Pelo contrário, está fortalecendo o argumento dos Estados Unidos para aumentar a pressão. Então, como exatamente essa pressão encurralou o Irã? Na verdade, antes de chegar a este ponto, o Irã havia perdido todos os seus ativos estratégicos um por um desde o início da guerra. Agora, vamos olhar para o quadro geral. Este bloqueio não é um movimento isolado. É a remoção da última carta do Irã.
Desde que a guerra começou, a influência do Irã foi sendo retirada uma por uma. A defesa aérea colapsou nas primeiras semanas. Mais de 100 aeronaves da coalizão entraram no espaço aéreo iraniano, atacaram o centro de Teherã e retornaram. Depósitos subterrâneos intocáveis foram penetrados por B-2, carregando bombas de penetração de 14 toneladas. O poder naval foi destruído. A base naval de Bushehr foi arrasada. A cadeia de comando foi quebrada. O quartel-general da IRGC foi demolido. O chefe de inteligência e o comandante de operações foram mortos. Rede de proxies enfraquecida. Centro logístico de Mehrabad atingido. Cadeias de suprimento para Hezbollah e rotas interrompidas. E a última carta do Irã foi Hormuz. Vamos fechar o estreito, manter a economia mundial refém. Durante décadas, o mais poderoso dissuasor de Teherã. Quando a guerra começou, eles realmente o fecharam. E isso realmente fez os preços do petróleo dispararem, arrastou a Europa para uma crise de combustível, provocou levantes de caminhoneiros da Irlanda à França. Mas agora os Estados Unidos estão forçando a abertura desse estreito, limpando as minas, criando um corredor seguro, oferecendo-o ao comércio mundial e, simultaneamente, bloqueando os próprios portos do Irã. O petróleo não pode sair, materiais não podem entrar, a receita cai para zero. O Irã queria punir o mundo fechando o estreito. A resposta da América: tudo bem, vamos abrir o estreito, mas seremos nós a trancá-lo para você. A própria arma do Irã virou-se contra ele. O estreito está aberto para todos, exceto para o Irã. A frente aliada está mista, e isso não foi uma surpresa para os Estados Unidos. Trump disse que outros países irão se juntar, mas atualmente apenas os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein anunciaram apoio. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram assistência. A França está distante. Os Estados Unidos estão conduzindo esta operação em grande parte sozinhos, levantando questões sobre a sustentabilidade do bloqueio. 2 grupos de ataque de porta-aviões, dezenas de destroyers, aeronaves de reconhecimento, submarinos, todos exigindo combustível, munição, rotação de pessoal e manutenção. Por quanto tempo a marinha de um único país pode sustentar uma operação dessa escala? Semanas são possíveis, meses são difíceis, anos quase impossíveis. A verdadeira questão é se o bloqueio esgotará os Estados Unidos antes de forçar o Irã a negociar. Para as nações em desenvolvimento, o bloqueio significa contas de energia mais altas. Índia, Coreia do Sul, Japão, todos os países que compram petróleo iraniano devem encontrar fontes alternativas. A situação da Índia é especialmente crítica. O terceiro maior importador de petróleo do mundo estava comprando petróleo bruto iraniano barato, agora forçado a pagar preços de mercado em outros lugares. Se o bloqueio se estender, o risco de recessão global é sério. O cessar-fogo em Hormuz terminou efetivamente. O Irã está apreendendo navios, abrindo fogo, publicando filmagens. Mas o bloqueio está estrangulando o Irã um pouco mais a cada dia que passa. 500 milhões de dólares por dia, poços prestes a serem fechados e o terceiro porta-aviões chegando dentro de 3 dias. Você acha que o Irã pode resistir a essa pressão? Ou as próximas 72 horas desencadearão uma nova fase da guerra? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Convidamos você a nos acompanhar no Spotify para tornar suas longas viagens mais agradáveis.